Vamos então à palavra aqui, abençoado. Nós estamos dando uma sequência à palestra O Fermento, e que precisamos de trabalhar isso, porque eu creio que uma vez pregando, as regiões celestiais são alimentadas por essa palavra e os anjos começam a fazer o que tem que ser feito. Assim é, abençoado? Baseamos lá em Gálatas 5, de 1 a 9, eu aumentei os versículos, que estavam só 3, né? E aumentei para a gente ter um conhecimento mais sobre essa área, né? Sobre o fermento. Fermento é aquilo que leveda, aquilo que estraga a massa, né? Aquilo que azeda a massa. No entanto, quando o Senhor tira o povo de Israel, os hebreus do Egito, ele diz que nós deveríamos comer o fermento não levedado, né? Não levedado, o pão sem fermento, porque o fermento representava uma certa antipatia a Deus, porque era algo do homem, né? O fermento significa algo do homem, e Deus falou que era o pão sem fermento, um pão que não tinha mão humana, mas que tinha a mão celestial. Assim é? E nós vamos ver aqui que Paulo trabalha a igreja dos Gálatas, como falamos e repetimos, Deus só fala para o povo, para a igreja. Toda a pregação é direcionada para a igreja, para o povo de Deus. Não pode ser para aqueles que não são, porque quem vai entender isso é só as ovelhas. As ovelhas que vão entender, as ovelhas que vão discernir a voz de Deus para que alavanque, né, e cresçam e desfrutam do melhor de Deus aqui na terra. E baseado lá em Gálatas de 1 ao 9, diz aqui o nosso apóstolo, Paulo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Que é o quê? Quem escravizava o povo de Deus? A lei. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Como a circuncisão era uma ação judaica, nascida, né, em Moisés, então todo aquele que deixava ser circuncidado, e essa circuncisão aqui não é só o ato físico, mas agora doutrinal, porque em Gálatas 2, 7 e 8, Paulo diz que, como foi dado ao apóstolo Pedro o evangelho da circuncisão, a mim também foi confiado o evangelho da incircuncisão para os gentios. Então, circuncisão e circuncisão é evangelho, é doutrina. E aqui Paulo vem dizendo: eu vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vai o quê? Vos o quê? Aproveitará. Então, se você recebe a doutrina de Pedro, João e Tiago, não terá o quê? Proveito nenhum, porque isso aqui é doutrina. Então ele diz, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, se você aceita uma pitada sequer do Pentateuco de Moisés, você é obrigado agora a viver toda a lei. Aí ele vem dizendo no versículo 4, de Cristo vos desligardes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então justificar quer dizer o quê? Inocentar-se, porque a lei tinha as suas acusações, mas havia também uma forma de você se abster-se ou absorver-se, né, na própria lei, que era a forma como aqueles judeus chegavam diante de Deus,
que era pelo quê? Pedir perdão pelos pecados, apresentando um animal que representava o pecado do povo ou daquela família, que era cortado e o sangue era derramado para o quê? Remissão de pecados, imposição de mãos, ensino de batismo, né? Muitas fórmulas que tinha a lei para justificar, igual, por exemplo, nós temos o jejum, não é isso? O jejum é uma maneira de você se inocentar-se diante de Deus. Ó Deus, eu vou entrar em jejum agora, Senhor. Ele entra e fala assim: Senhor, eu entro na tua presença agora e vou jejuar durante tantos dias. Para o quê? Ser o quê? Inocentado, justificado. Eu estou de joelho aqui toda madrugada, de 1 hora até 2 horas, 3 horas, intercedendo a favor da igreja. Qual que é a intenção? Justificar-se. Meus filhos estão assim, assados, Senhor, entro na tua presença e vou orar para toda a tua igreja, para que os meus filhos sejam o quê? Justificados. Senhor, eu vou fazer um voto contigo agora de tantas semanas, e vou para os montes, vou deixar de comer isso e aquilo, vou deixar de tomar Coca-Cola, vou deixar de tomar café, tem esses jejuns aí. Não vou cortar cabelo, não vou fazer barba, vou andar descalço, uma roupa bem ralezinha. Qual que é a intenção? Justificar-vos, inocentar daquela situação que ele está sendo o quê? Atribulado, perturbado, é isso mesmo. Ele diz: olha, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. A lei e os profetas vigoraram até João Batista, e quando Cristo veio, ele diz aí: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, esse aí vai acabar com a lei, vai acabar com a lei. E Romanos 10:4, e o fim da lei é ele, é Cristo. E Paulo retrata isso muito claro para nós. Então, todos que procurarem justificar-vos da lei, de Cristo vos desligastes. É o meu telefone. Eu abaixei aqui. Mas, então, abençoados, nós precisamos de entender bem isso. Nós estamos vendo uma igreja sendo massacrada. Deixa eu desligar. Nós estamos vendo uma igreja sendo massacrada porque foi ensinada para elas, desses pastores das denominações religiosas, que a maneira de querer se inocentar de fatos que a pessoa cometia era fazer segundo a lei. Que caramba, não estou conseguindo. Então, nós precisamos de anunciar esse evangelho, abençoados, para que a igreja aprenda a viver uma vida independente com Deus. Independente com Deus. Como? Não atuando mais no velho fermento, que é a lei de Moisés. Porque uma vez que essa igreja de Gálatas, que era uma igreja madura, e ele diz: vós correstes bem. Quer ver? Vamos lá no 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé e não da lei. Qual a justiça que provém da fé? É a graça, porque a fé vem por ouvir e não fazer. Ela vem.
Ela vem. Na igreja eles não têm um dia da semana que é a busca de Deus na oração, e eles buscam fé. Fé não se busca. Ele diz que a fé, ela vem. Provém da fé que vem, que é dom de Deus. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor, mas a fé que atua pelo o amor que foi de Cristo. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, abençoados, a nossa justificação não pode estar debaixo da lei. Não pode estar debaixo da lei com as suas obras. E nós tivemos envolvido nisso muitos anos. Muitos anos. E eu sei que é difícil você largar tradições. Não é isso? Uma tradição imposta desde menino. Você até os seus 30, 40, 50 anos, 60 anos, agora diz que você tem que abandonar isso tudo. Não é fácil. Porque as tradições de Jesus invalidam a minha palavra. Então eles invalidaram a palavra de Deus, a religião. Por quê? Porque eles mantêm o quê? A tradição. A tradição está aí de um povo que foi o que? Judaizado, que estão debaixo das obras da lei. E nós sabemos que isso aí não vai dar roque, não vai ter sucesso. E nós estamos vendo aí um povo minguado, um povo desesperado, que essa atitude das obras da lei não sacia o cristão, que todo dia ele não tem que ir lá buscar. Então ele não está saciado. Ele sai de lá entusiasmado diante de um culto deles, de uma reunião, e no outro dia eles têm que voltar, porque a mesma forma que ele chegou ontem precisando de Deus, ele chega amanhã também precisando de Deus. Então a gente vê que essa prática legalista não sacia, não alimenta, não traz vigor, não há disposição do crente. Ele continua ainda necessitado. Por quê? O que sacia o crente é a graça, é o evangelho revelado ao apóstolo Paulo, que nos leva a uma glória tremenda com Deus e nos faz ver-nos perfeitos em Cristo. Então essa é a solução para nós. Então o título dessa palestra é qual? O fermento. Nós estamos trabalhando para que as pessoas sejam livres do fermento. O que é chamado do fermento, o quê? Fariseu, que é hipocrisia. A lei mostra a pessoa com uma hipocrisia, abençoado. Porque ele fala que foi lá, recebeu a bênção, e na realidade aquilo não aconteceu. E ele com medo agora, ou sem jeito, de falar para os irmãos que infelizmente ele enganou, aí eles mantêm aquilo. Aí o pastor lá, o impostor, o missionário, ouve aquilo, não vem cá e dá testemunho para nós. Ele vai lá na frente e dá testemunho ainda. Que ele foi abençoado, que ele recebeu aquilo que ele pediu, e na verdade não aconteceu. Isso se chama o quê? Hipocrisia. Isso é hipocrisia, isso não aconteceu. E os nossos irmãos, infelizmente, crentes adjetivos, estão enfurnados nessas coisas e estão vivendo mal, angustiados, tristes, cheios de rancor, cheios de traumas. A gente vê isso comumente, porque o fermento continua ainda na vida deles. Então, toda a igreja, para viver uma vida alegre, está condicionada a não deixar ser levado pelo fermento. E Paulo diz que é um quê? Um pouco de fermento. Como nós falamos no estudo da semana passada,
que é um pouco. Um pouco quer dizer aquilo que ninguém vê. Não é isso? E você muitas vezes, você fala assim, não, eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, você nem atina muito, porque é pouco. Estou com uma dorzinha aqui, mas é pouco, dá para levar. Então pouco é sempre quase não visto. E Paulo, ele trabalha tão seriamente na igreja, que ele diz, olha igreja, é um pouco de fermento, hein? Não é muito não. Uma coisinha simples pode atrapalhar vocês todos. Como, por exemplo, nós vimos aqui, né? Deus te abençoe. Não é um pouco? E até hoje, pelos 2000 anos de apostasia, é bem aceito. E esse é o quê? É um pouco de fermento. Porque nós sabemos, Efésios 1:3, que nós já somos o quê? Abençoados com todas as bênçãos. Então esse pouquinho de fermento vai te levedar, vai me levedar, vai me levar fora do propósito, do conceito do todo de Deus na nossa vida. Então nós temos que observar, nós temos nossos irmãos aí que estão no sistema catolicismo, né, que nós falamos que são poucas coisas que eles têm, assim pelo sistema hoje, mas nós vimos que a fala não bate. A fala não bate com a graça de Deus. Então, não é saudável que você fale algo que infelizmente ou que felizmente foi tirado, né? Deus te abençoe, vá com Deus, Deus te acompanhe, Deus te livre, Deus te guia, Deus te ajuda. Então, quer dizer, é como se... como que eu posso falar isso se eu acredito lá em 2 Coríntios 3,16 que diz, ou não sabeis que sois santuário de Deus? Então nós temos que trabalhar esse pouco que está escondido. Se ele habita em nós, o Espírito habita em nós, que Deus te acompanhe esse. Que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus cuida de ti. Que é isso? Isso aí se chama fermento farisaico. Isso não pode estar mais ocupando espaço na minha mente e na sua mente mais. Assim é, abençoado? Pai. Então, para a alegria ser destaque na minha vida e na sua vida, nós temos que lançar fora o fermento mal. Senão você não vai manter a vida gozosa com Deus. Nós falamos sobre a pregação há 2 semanas, sobre o contentamento. Paulo diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque o fermento saiu da vida dele. Aquilo que ia contaminar a sua vida não estava mais, porque ele estava 100% ímpar com Deus, um com Deus. Ele sentia em Deus e Deus nele. Então quer dizer, não é que não vai ter as leves e momentâneas tribulação, terá, mas ela não conseguirá tirar da minha vida e da sua vida a alegria do Senhor. Porque não tem nada para fermentar aquilo, não tem nada para apoiar aquilo, que é a tribulação, algum mal, alguma situação. Você se sente uma pessoa fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Então você mantém firme, confessando a boa palavra de Cristo. Então esse fermento tem que ser lançado fora, abençoado, porque senão nós vamos sofrer por isso aí. Então a alegria tem que ser tirada fora. E é o que mais nós temos visto por aí, o sistema religioso, ensinando a pessoa a prática do inocentar, né, pela lei de Moisés. E nós vimos um povo muito fraco, um povo sem conhecimento nenhum. E nós vimos que para que isso aí não aconteça, há um ministério que Deus levanta para detectar esse fermento, essa hipocrisia, que é o ministério apostólico. Paulo que detectou isso aí. Antes de Paulo nascer, quem estava em ação? Os discípulos de Jesus de Nazaré, pregando todo o fermento.
Pregando todo o fermento, que é o evangelho, que era o evangelho o quê? Da circuncisão. E logo quando Pedro teve aquele batismo do Espírito Santo, né, o dia de Pentecoste, e o pessoal foi batizado, e ali os gentios também, gentios não, alguns judeus ali receberam esse batismo com o Espírito Santo, e eles perguntaram: o que impede eles de estar conosco? Nada, mas que ele seja o quê? Batizado nas águas. Olha o fermento. Então, os apóstolos de Jesus de Nazaré, todos eles estavam o quê? Fermentados, porque eles acompanharam Jesus de Nazaré fazendo o quê? Cumprindo a lei e os profetas. Então, quanto mais queria cumprir, mais os discípulos se ajuntaram para viver a lei, porque Jesus estava ali para viver a lei. Eu não vim revogar a lei nem os profetas, mas eu vim o quê? Cumpri-la. Então ele estava no cumprimento e os discípulos tinham que imitá-lo, porque ele era o apóstolo dele ali e teria que ser imitadores dele. Então, abençoado, é necessário que esse fermento seja tirado, e o apóstolo é que tem essa visão. Paulo, quando entrou, começou um problema sério com os discípulos. Começou um problema sério com os discípulos. Porque o que ele recebeu não foi o que eles receberam. Não foi o que ele recebeu no Espírito, no terceiro céu, palavras inefáveis. E aquele povo que estava seguindo Jesus de Nazaré recebeu o quê? A circuncisão em Jesus de Nazaré, cumprindo a lei e os profetas. Olha, então ali começou um problema sério. E agora limpar esse povo. Como é que limpa? Aqui Paulo traz o diagnóstico que ele fez e a receita para os Gálatas. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-se pelas obras da lei, da graça decaíste. Então os judeus gálatas, os filhos de Deus gálatas, conheceram a lei, Paulo foi, limpou, e eles retornaram. E ao retornar, perderam a graça, quer dizer, os favores de Deus não manifestavam mais na vida deles. Aí começou uma situação terrível. E Paulo, como bom apóstolo, detectou isso. Porque se não fosse Paulo, a coisa ia continuar. Ele não ouviu, não está ouvindo, né, do apóstolo Pedro, João e Tiago? Então, eles não são de Cristo também? São. Mas só que eles tinham o quê? Fermento. E Paulo trabalhou firme aqui, porque o fermento estava sendo trazido por esses apóstolos. Foi eles que trouxeram isso aí. Andaram com Cristo, mas não reconheceram. O Cristo morto, tirando o pecado, porque eles continuaram pregando sobre o pecado, sobre o batismo, não entenderam bem o que aconteceu na cruz do Calvário. E veio Paulo com a doutrina e assentou com eles, principalmente com Pedro, e explicou detalhadamente o que ele havia recebido no terceiro céu. Teve ali Pedro, Paulo ensinando, instruindo, mostrando que o pecado não existe mais, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tirou. Mostrou que agora nós somos perfeitos, completos, abençoados. Isso aí trouxe um problema sério de Paulo com aqueles discípulos. Porque começou o fundamento e eles não estavam aceitando o fundamento de Paulo. Então, abençoado, todas as vezes que manifesta um apóstolo na terra, é mostrado para ele onde está o problema de relacionamento da igreja com Deus. E esse apóstolo, ele manifesta com essa palavra renovadora, tirando o povo da apostasia, do fermento, com as suas visões e revelações. Lá em Romanos 12:2, renovando a mente deles,
que ele diz aqui? Olha, e não vos conformeis com este século. Que século é esse que Paulo estava dizendo? O século que a religião, que a apostasia estava enfático ali. Então ele diz, não vos conformeis, quer dizer, não entra nessa forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa, o quê? Mente. E Paulo estava trazendo uma renovação, porque ele estava falando, é a minha palavra que é a renovação. E vocês estão conformando, quer dizer, entrando na forma da religiosidade. Vós que procurais justificar-se perante a lei, debaixo das obras da lei, da graça decaíste, de Cristo vos desligastes. Então os favores não estavam mais sobre o povo, uma vez que ele deixa de renovar. Nós tivemos as etapas, né? Edificação, fundamento, edificação, agora sobre edificação. Quem parou na edificação e não quer ser renovado, caiu da graça, meu irmão. Caiu da graça. Por quê? Como não houve transformação, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a transformação do meu corpo, né, desse corpo, ela está condicionada à renovação. Se você não for renovado, você não será transformado. Se você para na edificação, tem a terceira etapa, você não recebe a terceira etapa, então a proposta da transformação para aquela pessoa mingou. Não vai dar certo. Da graça decaíste. Da graça decaíste. Então, nós temos visto isso aí claramente, porque isso tem sido mostrado para mim, né, essa situação. E me deixa um pouco preocupado? Sim, porque o meu compromisso é com a igreja. E quando eu vejo a igreja desvirtuando, então, como eu sou o ministro, eu vejo o perigo. E algumas vezes você não pode fazer nada. Você tem que deixar a pessoa cair na cilada. E caiu na cilada, pode se machucar muito. E até difícil retornar. Muito difícil. Então, abençoados, nós precisamos de continuar pregando e a palavra correndo, para que as pessoas entendam isso e sejam o quê? Renovada para a transformação, que é o alvo que nós queremos. Assim é? Romanos 12, 2, ele disse aí bem claro, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, não vos conformeis com esse século. O que esse século tem? Muito fermento. Você abre a televisão, meu amigo. Não, cada esquina é uma casa de fermento. Cada esquina tem uma casa de fermento hoje. Não é verdade? Cada esquina. Principalmente as pessoas mais simples, que moram num bairro mais simples. Então, o que tem de fermento, de porta de fermento, eu vou dizer para você. E as propostas indecentes, que você, até mesmo as pessoas que estão ali, tem uma certa dúvida, mas ele diz, não, mas esse é um homem de Deus. Então ele não confere na palavra, porque não tem conhecimento da palavra, e cai no engodo das religiões, aonde a gente está vendo aí um assalto à mão armada. O povo está sofrendo. Então, voltando à lei, que esse povo que nós estamos falando do sistema religioso, eles não conheceram a graça. Eles não são conhecedores da graça. Eles continuam no fermento, mas sem saber, porque não receberam a graça. Não foi iluminado os olhos do entendimento deles, mas nós continuamos pregando para eles saírem dali. Não podem mais se conformar com aquilo, porque a graça chegou renovando mente e coração. Então eles não podem permanecer ali, porque ali há o que? Condenação. O versículo 4, Tiago, lá de Gálatas 5, mostra isso aí bem claro. De Cristo vos desligastes.
Então, aqueles irmãos do sistema religioso que justifica-se pelas obras da lei ou pela lei, eles estão o quê? Desligados. Que é o mesmo que desgraçado, né? Sem a graça, né? Sem a graça. De Cristo. Cristo é o quê? Sabedoria e poder de Deus. Eles não têm sabedoria e nem o poder de Deus. Porque eles estão aonde? No fermento. Não, os anjos não atuam, não tem como. Porque anjo atua onde Cristo está. Se Cristo não está, não tem anjo. Ó, você vê o perigo. Se Cristo não está, não tem anjo. Se não tem anjo, olha, eu tenho visto algumas notícias, e você também pela televisão, de situações no meio dos crentes, assim, alarmantes. Não, alarmantes. Um ônibus cheio de crente cai no abismo. O outro entra lá dentro da igreja e tira, e mata lá 4, 5. Pastor suicidando. E não vai. Então, quer dizer, olha, tem Cristo ali, abençoado? Nós não podemos aceitar uma situação dessa onde tem Cristo. Pois então, a gente está vendo situações e situações, abençoados, que dá para você ver bem claro, de Cristo estão o quê? Desligados. Quer dizer, os favores de Deus não estão sobre eles. E você pode ver que os nossos irmãos crentes, eles vivem alarmados, não é verdade? Alarmado. O diabo está nervoso, gente. Vamos estar orando, o diabo está atuando. Que diabo, rapaz? Nós temos 2 atuações hoje no mundo espiritual, que é Deus e os anjos, mais ninguém. Então, o que está acontecendo? Uma pessoa, para ter a proteção de Deus, ele tem que estar em quem? Em Cristo. E para estar em Cristo, você tem que ter o quê? O evangelho dele. Não estou dizendo que nós não vamos passar por leves e momentâneas tribulações. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você tiver nas leves e momentâneas tribulações, você vai ver que ela é leve e momentânea. É um momento. Humana, Então veja bem, abençoado, nós precisamos de ver isso. Nós precisamos de nos atinar sobre isso, abençoado. Os nossos irmãos estão vivendo um fermento que está o quê? Estragando o quê? A mente. A massa é a mente cefálica, né? Está sendo destruída. E eles estão apegados a uma coisa que não traz sustento, não traz revelação, não traz saúde, não traz alegria no coração deles, porque sempre estão ali buscando. Eles entram o quê? Em condenação. Lá em Gálatas 3:10, nós estamos trabalhando bem esse livro, ele diz: todos quanto, pois, são das obras da lei. Quem são das obras da lei? Os nossos irmãos que estão envolvidos com as denominações. Esses são das obras da lei, que é o quê? Jejum, vigília, oração, correntes, votos, batismo com águas, banho de descarrego, shampoo, água benta, que mais? Essas coisas todas são das obras da lei. E ele vem dizendo, todos quantos são, quantos quem é? Nós estamos identificando as pessoas, que são muitas, né, que são envolvidas com as obras da lei. O que Paulo diz? Estão o quê? Debaixo de maldição. Estão. Não vai estar.
Não vai estar. Estão debaixo de maldição. Estão o quê? Fermentados. Eles pensam que Deus está falando com eles e Deus não está. Eles pensam que eles estão buscando bênção e Deus está abençoando deles. Não está, porque eles estão debaixo de um mal. E Deus não atua mais na lei. O tempo da lei acabou, então Deus não tem mais atuação naquilo. Estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E quem conseguiu viver a lei? Só Cristo, mais ninguém. Então os que estão lá já estão debaixo de condenação. E é evidente. O que é evidente? Não há questionamento. Está claro, cristalino, está óbvio. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Olha que sério que é um negócio, abençoado. A coisa é séria demais. Não é. Então ele diz: ninguém é justificado. Ninguém. O que é ninguém? Ninguém. Não, mas eu tive lá e Deus fez isso. Olha, a Bíblia diz que ninguém é justificado. Que é isso? Deus perdoou o meu pecado. Deus fez isso para o meu filho, para a minha filha, para o meu marido, para o meu esposo, nos negócios, na minha saúde. Olha, ninguém é justificado, quer dizer, ninguém é inocentado, ninguém é liberto, se está debaixo da lei. Ninguém. Porque o justo viverá pela fé. Então ele fala fé e lei. Então você vê que fé e lei são o quê? Distintas. É distinto. Não, mas vamos lá na casa daquela irmã, lá daquele irmão que faz oração poderosa da fé. A fé não bate com ele. Por quê? É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. E a fé vem pelo quê? Ouvir o Evangelho de Cristo. Qual é o Evangelho de Cristo? As 14 epístolas de Paulo. Se você não está ouvindo ela, então a fé não veio, não está atinada, não está em ação na sua vida. E sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, para ensinar sobre o fermento, a lei. Ora, a lei não procede de fé. Então na lei não existe fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. A lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá uma vida o quê? Sem justiça de Deus. Cristo, agora vem a graça de Deus sem fermento. Cristo nos resgatou da onde? Da maldição da lei. Então a lei é o quê? Então todos que vivem debaixo das obras da lei estão debaixo de maldição. A vida dele não está boa, não. Perante aos olhos de Deus e dos anjos, não estão bem. Cristo nos resgatou como? Trazendo o Evangelho através de Paulo, para que todo aquele que nele crê seja salvo da maldição. Não da salvação, da maldição. Porque salvo uma vez salvo, salvo para sempre. Não importa se ele está na lei ou se ele está na graça, ele está salvo. Mas da vida, reinando em vida, precisa de ser livre. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E para você acreditar que Cristo foi pendurado no madeiro, tem uma observância aí. Você crê que ele morreu lá na cruz do Calvário? Creu. Para quê? Para te livrar da maldição da lei. Aí ele diz: e para perdoar meus pecados. Isso. Que maravilha. E para destruir o diabo. Isso, melhor. Sim, então você está entendendo bem. Então você não tem pecado mais. Peraí.
Não, aí pegou pesado e eu continuo ainda com o pecado. Então, você não creu que ele foi pendurado no madeiro, você não creu. Porque para você que ele foi pendurado no madeiro e te resgatou da maldição da lei, você tem que crer que não há pecado mais em você. E que o diabo foi destruído. Hebreus 2,14. Não tem mais oferta para o pecado, porque já foi o que? Remido. E dos teus pecados já não me lembrarei mais, diz Cristo, diz o Senhor, porque Cristo fez a obra completa. Então, se você quer ser livre de maldição, você tem que crer que ele foi pendurado no madeiro e que o pecado foi tirado do meio. No versículo 14 acontece mais coisa. Para que a bênção de Abraão chegasse a quem? A nós, gentios. Então você diz, gentio agora é de Cristo? É. Livre de maldição? Sim. Abençoado com todas as bênçãos? Sim. Prosperado? Sim. Mais que vencedor? Sim. Nenhuma condenação há sobre ele? Sim. Tudo de benéfico está em nós, de Deus abençoado. Paulo diz, 5,16 de 2 Coríntios, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Como é que você se conhece? Como é que você se conhece? Eu tenho alguns maus ainda aqui. Espera aí. O problema maior hoje não é as pessoas se conhecer segundo a carne, é você se conhecer ainda segundo a carne. Falido, doente, destruído, amargurado, triste, sem Deus, desanimado. A carne fala contigo ainda. Hoje o bicho está pegando para o seu lado e você diz, você está se vendo segundo a carne. Agora, se você não se vê mais segundo a carne, você tem uma confissão que é real, que você diz, hoje é o melhor dia da minha vida. Você não está se vendo mais segundo a carne. Porque se você se vê segundo a carne, você vai ver que aquele dia é o pior dia para você. Não é verdade? Hoje a coisa está pegando. Paulo diz aqui em Gálatas 5, ele diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis o desejo da vossa alma, da tua carne. Você não vai submeter mais a sua mente carnal, tentando tirar você e eu do plano, do propósito de Deus, para aquele dia ser o melhor dia. Então ele diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. O que é bênção? Favores merecidos, porque você é filho. Então você pode todo dia levantar e dizer, hoje tem favores merecidos a meu favor. Hoje é o melhor dia, de fato, hoje eu entendo isso. Porque se não tiver essa limpeza do fermento na sua vida, você ainda vai entrar em contradição. Eu sou pego constantemente por isso, abençoado. Principalmente eu que sou o pregador dessa palavra, imagina. A minha carne não quer deixar eu fazer, quer dizer, a minha alma não quer deixar que eu faça o que eu cumpra aquilo que me foi determinado, o ministério que me foi dado. E ela cria várias situações em pessoas que antes a gente pensava que era o diabo, né? Mas não, é a carninha lá que está contra você. Porque você me olhando na carne, você é meu inimigo. Todo mundo que me olha na carne é meu inimigo. Todo mundo que olha você na sua carne é inimigo, porque é de carne para carne. E ali há uma sutileza, há uma hipocrisia. José, eu te amo muito. Dá até um beijo nele. José, dá até um beijo dele, abraça ele. Eu te amo muito, José, muito. Você é tremendo para mim.
Acontece alguma coisa lá na frente, olha, já não te amo mais. Eu te amava tanto, agora não te amo mais. Porque, sabe o que acontece? A carne, ela quer destruir. Ela veio para isso. A carne para nada aproveita, nada, pessoal. A carne que eu estou falando não é corpo, não. É a sua alma, que é guiada, que guia o teu corpo. Você está meu amigo, daqui a pouco você é meu inimigo. Isso tem acontecido, isso aqui, ó. Pessoas que sentavam e diziam, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Depois, Abba merda. Sou inimigo dele agora. É o que Jezabel falou para Elias. Falou, Elias, você falou que vai chover, mas eu te falo e quero ver cumprir isso, porque meus deuses vão acabar com isso aí, com a sua profecia. Falaram a mesma coisa comigo. Falei, seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem. O que a mentira não pega em nós, abençoado. Porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E não estamos debaixo da lei. A bênção de Abraão chegou até nós. Você é um abençoado, um completo, um enriquecido. Abba, Pai. Para que a bênção de Abraão chegasse. Não é algo que você busca, é algo que vem, chega. E já chegou na tua vida? Abba, Padre. Quando? Quando Cristo morreu no madeiro, dependurado no madeiro. Você é um abençoado, abençoado. Não existe mais Deus te abençoe, vai com Deus, Deus te guarda. Não existe isso mais. Isso é fermento. E quando alguém fala Deus te abençoe, você não pode falar amém não, você sabia? Se eu não puder responder aquela pessoa, eu fico calado. Porque senão o momento não é próprio para você explicar aquilo. E é muito rápido, né, Tiago? Né, Luiz? Não dá para a gente falar. Você, isso aí gasga lá. Não, isso aí não é fermento. Eu quero esse troço para mim, não. Não é verdade? Porque a nossa mente foi limpa pela palavra. Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Está limpo. Você não aceita mais fermento, porque um pouco de fermento, olha, se no dia você deixar um fermentinho entrar na sua vida, você vai ver o final do dia que vai dar. É o final do dia, ó vida, ó morte. Estragou tudo. Então está aí, ó, para que a bênção de Deus, a bênção de Abraão chegasse a nós. Teve que fazer o quê? Limpar o fermento. Então desperta, tu que dormes, sai de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Então os inimigos levantam, mas caem. Não tem como. Por quê? Porque nós não temos fermento, nós não temos ira, discórdia, facção, inveja, raiva de ninguém. Não. Deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Cabe a ti me seguir, diz o Senhor. Larga para lá. Eu fico tranquilo. Por quê? Olha, muitos receberam e testemunharam muita coisa boa aqui. E vazaram. Peraí. Que é isso? Não é assim. Deus não é Deus de brincadeira. A justa retribuição virá. Isso aí é tão certo como 2 e 2 são 4. Então está aí, abençoado. O fermento é um perigo. E só o apóstolo consegue detectar fácil isso aí. O apóstolo consegue. Porque ele tem o quê? Olhos e mente iluminada e discerne bem os comportamentos. Discerne bem os comportamentos. Assim é?